Estamos apresentando Café com Leane Lago. Política, saúde, empreendedorismo, jurídico, projetos sociais e muito mais. Oferecimento: Cafeteria Café do Forte, Café Três Corações, Nono Giotto, Panda Outdoor, Remídia, R Laser, Óticas Evidência, Compex, Alto Parve Seminovos, Formulário Farmácia de Manipulação. Olá, muito bom dia para você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Café com Leane Lago e hoje estamos gravando neste cenário maravilhoso da pizzaria italiana Nono Giotto. E hoje, gente, vocês vão ter uma programação muito especial. No nosso quadro Ligado nas Eleições Maranhão 2022, vamos ter a participação especial da pré-candidata a deputada federal Flávia Berthier, que vem falando um pouco sobre a sua trajetória, sua vida, para que você possa conhecer mais sobre os seus pré-candidatos, né? E ainda o nosso quadro Foco na Saúde, com a participação do médico pneumologista Dr. João Batista, que vem trazendo para a gente dicas e orientações importantes sobre essa especialidade. Vocês acompanharão também o nosso quadro Direto de Brasília, com o jornalista Napoleão de Castro, que todos os sábados traz para a gente as últimas notícias do Congresso Nacional. Acompanhem tudo isso e muito mais a partir de agora no Café com Leane Lago. Não saia daí. No nosso quadro Ligado nas Eleições Maranhão 2022, hoje nós temos uma convidada especial, né, gente? Uma grande mulher que está aí seguindo o caminho da política, que é uma mulher que justamente luta, né, e defende esse espaço da mulher na política. Então, querida Flávia Berthier, seja muito bem-vinda no Café com Leane Lago, especialmente no nosso quadro aqui, que é para a gente debater sobre política, né? Obrigada, Leane. Meu Deus, muito obrigada por uma grande mulher, né? Coisa maravilhosa de ouvir. Você é uma guerreira e eu agradeço pelo convite. Muito obrigada. Obrigada, Flávia. Vamos começar então falando sobre a Flávia Berthier. Para quem ainda não conhece, apesar de que a gente sabe que você está aí sempre participando de grandes movimentos aqui em São Luís, em todo o estado, defendendo a bandeira brasileira, né? Uma grande patriota, conservadora, mas muita gente que ainda não conhece, então fala pra gente aqui, para os nossos telespectadores, quem é a Flávia Berthier como mulher, como mãe, como esposa, qual é a sua origem, se você é maranhense, ludovicense ou de algum interior do nosso estado. Então, eu vou começar assim, né, da minha origem, né? Sim. Eu sou maranhense, nasci em Guimarães, né? E Guimarães. vim para cá, vim para São Luís depois que passei um tempo também morando na terra do meu pai, que é Mirizal, é na Chapada, né? Na Baixada, perdão. Pode continuar. E a gente veio para São Luís, eu tinha entre 3 e 4 aninhos. E a Flávia é mãe, a Flávia é cristã, a Flávia é uma mulher que não aceita, né, de forma pacífica as coisas que têm trazido danos para a gente, né? Isso me despertou e é por isso que hoje eu estou envolvida na política, decidi sair da zona de conforto para que a gente possa fazer a diferença. A mulher na política faz toda a diferença, embora não sejamos muitas, mas as poucas que têm fazem um papel extraordinário na política. Não é verdade, Leane? É verdade, minha amiga. E a gente tem que lutar cada vez mais, né, por esse espaço da mulher na política, mostrar a nossa força, mostrar que nós também somos capazes de lutar por uma mudança, né, minha amiga? Eu, inclusive, Leane, eu era somente cuidar da casa, eu era boleira, né? Eu sou boleira, viu, gente? Gosto de fazer bolo. Não sabia, tá vendo? Sou boleira. E aí, o que eu fazia? Eu fazia bolo, servia na minha igreja e servia a minha família, né? E eu despertei para a política quando eu comecei a perceber que o que a gente tinha ensinado em casa para os nossos filhos não estava acontecendo, né? A gente estava percebendo que havia uma mudança, principalmente no meu filho mais velho, né? Por influência na escola, sempre foi escola particular, mas uma doutrina, né, lenista, uma doutrina marxista começou a entrar na minha casa. E eu, cristã evangélica, completamente antagônico a tudo que o marxismo prega, né? E eu comecei a perceber
que a gente tinha ficado muito ausente, que a gente tinha ficado, deixado que as coisas crescessem de forma ruim, né? E que a gente precisava agora se envolver. E como é que a gente ia se envolver? Como é que a gente poderia ser participante nisso? Se envolvendo em busca do resgate do nosso país, em resgate dos nossos princípios, em resgate dos nossos valores. E passei não só a orar, como passei a mexer nas redes sociais, né? Dando Mostrar ali a minha voz. participação nas redes sociais, né, debatendo. Muitas vezes nem sabia de fato o que realmente era o que eu tinha que fazer, mas eu entendia bem, que eu sabia que os nossos valores estavam se perdendo. Né? E eu estava tendo essa dificuldade em casa quando eu ia discutir com meu filho. Ele falava, não, mas isso é retrógrado, isso não existe mais. Liberdade, eu digo, essa liberdade não é verdadeira, é uma libertinagem. Estão lhe ensinando a fazer de qualquer jeito, né? E tudo que domina o homem mata o homem. Então estão lhe ensinando a ser dominado pelas coisas que podem lhe matar. E aí eu fui despertada por isso e passei a me envolver, a ser militante. Sim. Na política, né? Sim. Comecei com a militância. Flávia, você tem alguma atuação social voltada aí para a população em geral? Iniciou alguma? Dentro da nossa igreja mesmo, a gente já faz esse trabalho social, né? Nada governamental. Sim. Mas a gente já faz, a gente sempre fez, né? No presídio feminino, a gente sempre fez e por pessoas que têm necessidade de alimento, sim. que tem, isso sempre foi feito. Essas através ações da sociais, igreja, né? Essas ações sociais sempre foram feitas, mas nunca são expostas. A gente não expõe isso em rede social, a gente não mostra, mas a gente faz muito. Sim. Na época da pandemia, a gente entregava comida para os moradores de rua, né, por entender que com o movimento de dia a dia, as pessoas trabalhando, eles já tinham dificuldade. Você faça um cálculo, a cidade completamente parada. Então a gente fez um trabalho muito interessante nessa época da pandemia e a gente continua até hoje. Essa ação social em prol do próximo, né? A igreja faz em prol do próximo. Exatamente, né? É isso mesmo. Flávia, qual é a bandeira? Apesar de você já ter falado aqui um pouco pra gente, a gente já entendeu um pouco, mas defina melhor pra gente qual a bandeira você defende, né? Em prol dos nossos maranhenses. Pronto. Eu sou totalmente a favor daquilo que eu já falei. Deus, pátria, família, né? Liberdade, a verdadeira liberdade, né? Essa que você tem o direito de escolha, mas que te seja apresentado a coisa certa para você saber o que você está escolhendo. Porque até então só apresentaram para a gente o errado, ou era o errado ou era o errado, né? E os nossos adolescentes ficaram perdidos nesse meio da confusão. Mas a minha bandeira é defender os nossos princípios e valores, né? Perfeito. Esse resgate de princípios e valores. Excelente. Né? Cristãos, nós somos cristãos, né? E a gente precisa lutar pela nossa bandeira. Perfeito, bem colocado. Flávia, vamos falar sobre um assunto bem importante, viu? Que é honestidade e corrupção. São duas coisas bem diferentes, né? Uma da outra. Antagônicos. Mas como você define? Qual a sua opinião sobre isso, Flávia? Bom, honestidade, ela é inviolável, ela é inegociável, né? Tem um amigo nosso do movimento, o Walter, que ele fala assim, a Flávia é invendável. Falei, nem sabia que existia esse nome, mas então, é isso aí. Então, assim, a honestidade define caráter, né? Assim como a corrupção também define o mau caratismo de alguém. Perfeito, querida Flávia. E vamos falar então sobre o atual cenário político do nosso estado, né? Como é que você avalia esse cenário para estas eleições de 2022? Então, Leane, agora em 2022 nós temos uma excelente oportunidade de mudança de fato, né? Chegou um novo de fato. É a primeira vez, inclusive, que nós temos uma oposição. Nós temos um nome, né, que eu acredito, um nome levantado pelo próprio Deus, Laésio Bonfim, que vem para governador do Maranhão. Um homem que não tem vícios, um homem que não tem casos de corrupção, um homem que foi por 2 mandatos prefeito de São Pedro dos Crentes, né, que deu a maior votação para o nosso presidente Bolsonaro, foi na sua cidade, né, é um homem conservador, é um cristão. E é um homem que vem com o desejo ardente no coração de fazer uma mudança no seu estado, porque conhece a realidade, né, em que o nosso estado vive hoje, em como o governo passado, né, que deixou sucessor, tem feito com o nosso povo, tem sacrificado o nosso povo. E ele vem aí, né, para fazer essa diferença. Eu acredito que é o melhor nome, nós não temos outro nome, é o melhor, é Laésio Bonfim.
Perfeito, gente. Então, ela falou aí a sua visão sobre o atual cenário político no nosso estado para essas eleições de 2022. E lembrando, né, Flávia, que a gente viu aí diversas matérias falando sobre Laésio Bonfim logo no comecinho, como o prefeito top aí do Nordeste, né? O melhor prefeito do Nordeste, né? Se eu não salvo engano, ele está no 8º lugar como o melhor prefeito do Brasil. É mesmo? Reconhecido como o melhor prefeito. Não sei se é o 8º ou se é o 2º lugar. Mas ele é reconhecido, tá nessa pesquisa aí, né, nesse índice de o melhor prefeito do Brasil. Como é que um gestor de uma cidadezinha, né, de 5 mil habitantes quer ser governador do Maranhão com 7 milhões de habitantes? É simples de responder. A palavra de Deus diz, se você for fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Ele foi fiel à cidadezinha com 5 mil habitantes e Deus confiou a ele um Maranhão com 7 milhões de habitantes. Eu acredito que já deu certo. E sem falar que os governantes anteriores, né, a gente está aqui, o nosso programa é imparcial, só para deixar claro, né, Flávia, eu falei isso. O meu lado partidário não vem ao caso aqui no Café com Leane Lago, mas a gente está falando de cenário político, né? E a gente vê o quê? Que os anteriores governantes aqui do nosso estado não têm nenhum histórico de ter sido gestores anteriores antes de serem governadores do estado, Bom, né? A gente teve um governador que foi juiz, né, e que a gente acreditou que por ele ser juiz governaria com justiça, mas não funcionou, infelizmente não funcionou. Tá certo. Então, sucesso aí para o nosso querido Laésio Bonfim, sucesso para você, né, Flávia? Obrigada, amada, obrigada, foi muito bom. Prazer enorme conversar com você nessa manhã e nas informações e notícias aqui direto da capital brasileira para o balanço de mais uma semana de notícias direto da capital federal. Tivemos os trabalhos efetivos nesta semana nas comissões permanentes da Câmara Federal. E o deputado Hildo Rocha, MDB do nosso estado, Leane, é o novo presidente da Comissão de Viação e Transportes da Câmara Federal. Ao Café com Leane, ele deu detalhes das prioridades que vai estar elencando no trabalho da comissão. Nós podemos melhorar o nosso sistema de transporte ferroviário através de sistemas mais modernos, como é o caso do VLT. Os VLTs podem já adotar sistemas mais modernos para acelerar um pouco a sua velocidade, assim também diminuir o custo do combustível, que cada dia está mais caro. Geralmente, esses modais são movidos a diesel, assim como também os rodoviários, o transporte rodoviário, porque nós podemos também baratear o custo do frete, assim como também o custo das passagens, e nós não temos feito isso. Assim também no que diz respeito ao aquaviário, o transporte aquaviário, que é muito utilizado para transporte de grão no Brasil, embora nós tenhamos apenas pouco mais de 20% do transporte aquaviário, e é o mais barato que existe. MDB do nosso estado, o deputado federal Hildo Rocha, presidente da Comissão de Transportes. E foi revelado esta semana aqui no Congresso Nacional, Leane, os números do Orçamento da República para 2023. Acompanhe os detalhes. Você vai conhecer agora os números da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. O projeto de lei orçamentária encaminhado pelo governo ao Congresso Nacional apresenta as metas e prioridades para as despesas públicas do ano que vem e estima os parâmetros da economia para elaborar a lei orçamentária anual. A previsão é de 1.711 bilhões de reais. É o teto de gastos do Poder Executivo para 2023. 351 bilhões corresponde ao déficit nos regimes de previdência, ou quase 3,4% do PIB. 337 bilhões serão gastos com renúncias tributárias, o equivalente a 16,2% da arrecadação. 65 bilhões é a meta do déficit primário para o governo central, o que equivale a 0,63% do PIB. Ainda 9 bilhões de reais em alocação mínima para investimentos em andamento nas obras no país pelo governo federal.
389 milhões serão gastos a mais pelo governo para cada real de aumento com o salário mínimo. R$ 1.294 é o valor estimado do salário mínimo com base na correção da inflação, projetada em 6,7% pelo INPC em 2022. 10% é a previsão da taxa de juros básica da Selic para 2023 e ainda 3,3% é a previsão da inflação pelo IPCA no ano que vem, que está abaixo da estimativa do mercado de 3,8%. E por último, 2,5% é a previsão do crescimento real do PIB no ano que vem, que está acima da expectativa de mercado, que é de 1,3%. Pois é, esses são os números do orçamento 2023 que vão estar na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que será votada até julho aqui no Congresso Nacional, Leane, e depois teremos a votação do próprio orçamento no final do ano, em novembro e dezembro de 2022. As informações de Brasília para o Café com Leane, Napoleão de Castro. Estamos apresentando Café com Leane Lago. O elevador é o veículo de transporte mais utilizado das grandes cidades. Somos Remídia, 24 horas por dia, 7 dias na semana, levando notícias do Brasil e do mundo, os informativos do seu condomínio e o seu anúncio. Remídia, Mídia Dó, para elevadores residenciais. Chegou a R-Laser, especializada em gravação e recorte a laser em materiais como acrílico, plásticos, madeira, borracha, couro, têxteis e muitos outros. A R-Laser é assim, traz para você soluções para o seu projeto. Chaveiros, porta-celular, quadros, luminária, placas de homenagem, troféus, comunicação visual, entre outras ideias. Contatos 987024636, @rlaser _acrílico _personalizados, rlaser.com.br. Voltamos a apresentar Café com Leane Lago. Olá, estamos começando mais um quadro Foco na Saúde e hoje nós vamos falar sobre a importância do acompanhamento médico, né, gente, pós-Covid-19. Se você deve ou se você não deve estar fazendo um acompanhamento médico com pneumologista, dentre outros profissionais da área de saúde. E para falarmos sobre esse importante tema, nós convidamos o Dr. João Batista, médico pneumologista, para estar tirando todas essas dúvidas aqui para a gente e dando dicas importantes. Dr. João Batista, seja muito bem-vindo no programa Café com Leane Lago, especialmente no nosso quadro Foco na Saúde. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui, Leane. Perfeito, doutor João Batista. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. E para a gente começar, tirando dúvidas aqui de quem nos assiste, fale para a gente como é que funciona, né, essa sua especialidade. Bem, o pneumologista é um médico que é treinado, tá, para tratar as doenças do aparelho respiratório. E esse treinamento envolve não só o acompanhamento de pessoas hospitalizadas, né, como também em ambiente de consultório. Agora, no período da Covid, a gente viu muito falar na nossa especialidade, principalmente pela necessidade daquelas pessoas que estavam internadas em ambiente hospitalar, principalmente em ambiente de UTI e que precisavam de ventilação mecânica. Sim. Então, o pneumologista é justamente o médico que trabalha com as doenças respiratórias de uma maneira geral, independentemente de serem de natureza infecciosa, de natureza inflamatória, doenças de natureza aguda ou crônica. Doutor, mas para a gente ir mais a fundo, quais doenças, né, que são mais direcionadas, né, ao tratamento dessa especialidade? Além a gente sabe que pneumonia é uma delas, né, dentre outras doenças aí voltadas do nosso pulmão, né? É muito amplo a quantidade de doenças que o pneumologista trabalha, tá? A gente pode dividir até por grupos, como, por exemplo, as doenças infecciosas, a gente trabalha com a pneumonia, trabalha com a tuberculose.
né, doenças inflamatórias crônicas, como, por exemplo, a asma, que é uma doença muito comum, Sim. o enfisema pulmonar. Além disso, a gente trabalha também com algumas doenças agudas que geralmente são mais graves, né, como a embolia de pulmão. Então, são várias doenças, né, vários campos de atuação que o pneumologista tem para trabalhar. E agora, mais recentemente, né, uma das áreas de atuação também do pneumologista é a medicina do sono. Ah, perfeito, bem esclarecido. Doutor João, então vamos agora falar um pouquinho sobre esse tema, que é do nosso quadro de hoje, né? Quem já contraiu o Covid-19? É importante essa pessoa continuar tendo um acompanhamento médico de um pneumologista, outras especialidades, enfim, ou tipo, já terminou os sintomas, ele não precisa mais. Qual a importância disso? Essa tua pergunta é bem interessante, porque não existe uma resposta fechada para ela, tá? Isso depende muito do que a gente está falando, se a doença foi leve, se a doença foi moderada ou se a doença foi grave. Via de regra, as doenças moderadas e graves, aquelas que requerem internação hospitalar, elas vão precisar de um acompanhamento posterior do pneumologista. E as doenças leves, habitualmente, não têm essa necessidade. Mas isso tem que ser individualizado, baseado na queixa que a pessoa possui. Então, se após o Covid você percebe que tem cansaço, que tem limitação para fazer atividade física, que seu desempenho está baixo, né, você é um candidato a passar por uma avaliação do especialista. E esse especialista depende muito da queixa que você traz. Porque o Covid, por mais que tenha esse afã, essa preocupação com o comprometimento respiratório, a gente tem que imaginar o Covid como uma doença multissistêmica, né, que também adoece músculos, também pode adoecer coração, sistema nervoso central. Então, o direcionamento para o especialista vai ser baseado na queixa que a pessoa apresenta. Entendi. Então, vai muito de cada caso, né? Isso. Mas, às vezes, também tem doença silenciosa, né? Então, seria interessante, eu acho que seria interessante as pessoas também estarem ali de vez em quando fazendo... A gente já faz, de fato, o exame de rotina, né? Então, tá sempre acompanhando aí para ver se não ficou nenhuma sequela, até porque os especialistas, assim como você, sempre deixaram claro para a gente de que a Covid deixa sequelas, né? Então, isso é muito preocupante e eu acho que é importante haver esse acompanhamento também, né? Só um parêntese. Sequelas, geralmente, são percebidas, né, baseadas em algumas limitações que ficam no momento posterior da doença. E aí, quando a gente fala em sequelas, às vezes as pessoas ficam pensando que é somente falta de ar ou limitação para fazer atividade física, né? Mas as sequelas podem ser, inclusive, psiquiátricas, desordens do sono, insônia, ansiedade, depressão, né? Pode ser dificuldade de locomoção, pode ser algum sintoma de insuficiência cardíaca, né? Muitas outras coisas, Muitas outras coisas. Então tem que ficar atento para poder ver exatamente o que você está precisando nessa avaliação pós-Covid. Perfeito. Doutor, a pneumonia, né? Ela é prevenível? A gente consegue prevenir? A pneumonia é uma das doenças infecciosas mais comuns do sistema de saúde no Brasil. E é uma preocupação, né? Uma preocupação porque ela representa boa parte dos recursos que são utilizados do sistema de saúde para tratamento dessa doença. E assim, existem sim recursos para poder prevenir a pneumonia. O principal são os hábitos de higiene, né? Como vem sendo bem falado. Depois, evitar substâncias ou inalação de substâncias que possam comprometer o sistema de defesa do pulmão. Uma delas, por exemplo, são os derivados do tabaco. E, por último, a imunização, que são as vacinas, né? Que existem grupos específicos que têm indicação da vacina para você poder tomar e diminuir a sua chance de adoecer e de evoluir para formas graves da doença. Doutor João, agora me tire uma dúvida, né? Em que situações nós devemos procurar um médico especialista como você, pneumologista? Só quando a gente está com alguns sintomas, suspeitas, né, de algum problema respiratório, ou a gente deve estar aí a cada tantos meses fazendo algum check-up, ou devemos estar fazendo algum acompanhamento, né? Bem, o pneumologista deve ser procurado sempre que houver qualquer sintoma respiratório que esteja gerando incômodo e transtorno, especialmente quando você percebe que esse sintoma acontece de forma persistente. Os sintomas mais comuns que trazem o paciente até o consultório do pneumologista é a falta de ar e a tosse, né, que são dois sintomas bastante comuns. Só que existe uma preocupação também de, às vezes, você identificar doenças antes mesmo da manifestação de sintomas clínicos mais clássicos, como esses que eu acabei de comentar.
Então, para esse tipo de situação, a gente recomenda que pessoas acima de 50 anos e que já forem fumantes, independente de ter sintomas ou não, o ideal é que você procure um especialista para fazer uma avaliação da sua saúde respiratória. Perfeito, bem esclarecido aí para a gente. Como podemos, doutor João, hoje proteger a nossa saúde respiratória? Tem alguma orientação para passar para a gente? Tem. É interessante a pergunta, né? Porque quando a gente fala de proteger o pulmão, é diferente de você proteger o fígado, você proteger o coração, porque o coração está protegido dentro da caixa torácica, o fígado está protegido dentro da cavidade abdominal. E o pulmão ele é uma víscera aberta. Todo dia a gente está inalando vírus, bactéria, fungos e mandando para dentro da nossa caixa torácica. Só que nós não adoecemos todas as vezes, né? Porque nós temos um sistema de proteção. Então, uma maneira muito importante de proteger o nosso pulmão é reforçar a nossa imunidade através de práticas e hábitos saudáveis, né, tanto de alimentação quanto de atividade física. Os grupos específicos, atentar às indicações das vacinações quando necessário e, além disso, ter cuidado muito com as exposições ambientais, desde a inalação de fumaça de cigarro, seja direta ou indireta, né, na poluição ambiental relacionada ao tabaco, seja na inalação de gases, né, dependendo às vezes no ambiente de trabalho, ou também através dos cuidados e de evitar poeiras e pós domésticos também. Perfeito, gente. Então, fica aí as dicas do Dr. João Batista, né, para todos vocês que estão nos assistindo, sobre saúde respiratória. E, doutor, para quem quiser, né, conhecer mais sobre essa especialidade, tirar dúvidas ou até marcar uma consulta, como que ele encontra? Onde é que você atende aqui em São Luís? Meu atendimento hoje se dá no Instituto do Tórax do Maranhão, tá? E aí, para quem quiser mais informação, inclusive conteúdos relacionados à doença do aparelho respiratório, é só seguir o Instagram, @itórax. Só isso, né, doutor? Somente. Segue lá, viu, gente? O Instagram, @itórax, para que vocês possam estar vendo aí. Tem muitas dicas lá também no Instagram, doutor? Tem bastante orientação de cuidado da saúde respiratória. Perfeito. Então, eu agradeço muito, doutor João Batista, sua participação aqui no nosso programa, especialmente no nosso quadro Foco na Saúde, trazendo para a gente uma informação tão importante como essa que você acabou de nos trazer aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando um pouco da especialidade. Seja bem-vindo sempre que você puder vir ao nosso programa trazer mais informações aqui para a gente importantes, tá certo? Aceitarei outros convites. Vamos chamar que eu venho. Muito obrigada, doutor. Sucesso para você. Obrigado, gente. Vamos agora, gente, para um rapidinho comercial. Voltamos já. Estamos apresentando Café com Leane Lago. Olá, tudo bom? Hoje eu vim trazer mais uma dica farmacêutica para vocês, que é sobre um ativo excelente, totalmente natural, extraído do extrato da romã e da algundária, que é o FitGen. Já pensou em perder 400 quilocalorias sem exercício físico? Equivale a 1 hora de dança, 1 hora de natação e 1 hora de prática de exercícios físicos. Pois é, o FitGen pode proporcionar isso, além de ser um medicamento totalmente natural. E você só encontra aqui na Formulário esse e outros ativos. E aí, o que você está esperando? Venha pra cá e já garanta o seu. Tell me you got me, I'll tell you too. We write a love song, it's deja vu. Won't you tell me what you're waiting for? See those mansions I keep, or they won't give you any back. Tell you what I'm waiting for. Got that fashion for me, girl, can't say I don't fight with that. La da 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 da, you never know where you can find love, where you can find love. La da 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 da, you drop it low. Voltamos a apresentar Café com Leane Lago. Estamos
chegando ao finalzinho de mais um Café com Leane Lago, onde gravamos hoje neste cenário lindo da pizzaria italiana Nonno Giotto. Quero agradecer a você, a sua presença aqui conosco neste programa especial de hoje e dizer também para você não deixar de seguir as nossas redes sociais, o nosso Instagram, @Café com Leane Lago, e acompanhe também todos os nossos programas através do nosso canal do YouTube, Programa Café com Leane Lago. Desejo a todos vocês um excelente final de semana e aguardo vocês aqui no próximo sábado.